Apareça e apareça, e não me importarei com nada, e mesmo que meu corpo não aguente a sua chegada, e apareça, e não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. E fogo em teus olhos e fez eu me apaixonar, e queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, e fogo em teus olhos, fogo
eu me apaixonar e queimou todos os outros amores. Ele queimou todos os outros amores. Olhar me consumir, e eu sou e fogo em Os olhos. me diga o que ele fez Eu me apaixonar e queimou todos os outros amores. Específico, queremos queimar por Ele nessa noite, queremos abundar da presença dEle. Nós estamos aqui clamando, porque nós ainda temos fome, nós ainda temos sede da presença. Então você que está aqui nessa noite, não perca a oportunidade. O nosso Deus marcou um encontro com a gente, um encontro poderoso, onde vidas serão transformadas, destinos serão transformados.
Esse é o dia que o Senhor fez. Erga suas mãos neste momento e fale com Ele. Diga para Ele o tamanho da sua fome. Diga para Ele o tamanho da sua sede. E eu ainda tenho fome. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. E nos tornamos, e nos tornamos a chama. E nos tornamos, nos tornamos Responsável, e a chama. a chama não vai apagar. E nos tornamos e a chama. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como vem como e enche. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu. Eu navegarei
Vem como em Pentecoste e enche. enche-me de novo. Em Cristo Jesus, és a minha plenitude. 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 Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo. Em Cristo Jesus, és a minha plenitude. Jesus, és a minha plenitude. Em Cristo Jesus, és a minha plenitude. Cristo Jesus, És a minha plenitude. se eu tenho a ti, Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. nada desejo. Se eu tenho a ti, Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. além de ti, Nada desejo, Senhor. se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu Tesouro, além de ti. nada desejo, Senhor. E Cristo Jesus, és a minha plenitude. E Cristo Jesus, és a minha plenitude. E Cristo Jesus, és a minha plenitude. E Cristo Jesus, Minha se eu tenho a ti, se eu tenho a ti, eu tenho tudo. E meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, Além de ti, nada desejo, Senhor. e Cristo Jesus, és a minha. Erga suas mãos e declare isso, Cristo Jesus. Cristo Jesus. É a canção mais simples, mas a mais
completa, porque Ele é tudo. Colossenses vai dizer que Cristo é tudo em todos. És a minha. O escritor aos Hebreus vai dizer que Cristo é a plenitude da glória de Deus. És a minha plenitude. E Cristo Jesus. És a minha plenitude. E Cristo Jesus. És a minha plenitude. E se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo. Se eu tenho a Ti, Eu tenho tudo, e meu amado, meu tesouro. Desejo, Senhor. se eu tenho a Ti, Eu tenho tudo, e meu amado, meu tesouro. além de Ti, Nada desejo, Senhor. se eu tenho, Eu tenho tudo, meu amado, meu, além de Ti, Cristo e Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo se eu tenho a Ti, Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, Senhor. eu tenho tudo, Meu tesouro, além de Ti, nada desejo. e Senhor, e se eu tenho a Ti, Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo. e Senhor, e se eu tenho a Ti, Eu tenho tudo, e meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, doce presença, constante presença, que não vai embora, vem ficar e mora. E doce presença, constante presença que não vai, embora, vem ficar e embora. e doce constante Presença que não vai, embora, vem ficar embora. Doce presença constante, presença que não vai, embora, vem ficar embora. eu quero ficar aqui aos seus pés. Me deixa poder ouvir e tua voz. Eu quero ficar aqui aos seus pés. Me deixa poder ouvir
me deixa poder ouvir e tua voz. Eu quero ficar aqui aos seus pés. Me deixa poder ouvir, me deixa poder ouvir e tua voz. Declare isso, é o lugar mais alto, é o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. os santos e os se prostram os anciãos Coroas ao Cordeiro e a ele os santos e os se prostram os anciãos, eles coroas ao Cordeiro e a ele. Só a igreja de Jesus, tu és digno. Tu és digno. Pois tudo vem de ti. E tua é, ele é digno de tudo. Tu és digno. Tu és digno. Pois tudo vem de ti. E tua é os santos e os anjos se prostram aos seus. Anciãos redenções, coroas ao Cordeiro e a ele. Ele é, e tu és digno de tudo. E tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. tudo para ti, e tua é glória. Ele é digno.
suba a ti, nossa adorar. E dia e noite suba a ti. E dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti, nossa adoração. Dia e noite, e dia e noite suba a ti, nossa adoração. E dia e noite suba a ti, nossa adoração. E dia e noite suba a ti. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, e tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. E te exaltamos, te exaltamos. E te exaltamos, ó Senhor. E te exaltamos, nós te exaltamos. Aplauda o nome do nosso Deus. Graça e paz, povo lindo e abençoado, amém? Quantos têm fome do Senhor nessa noite aqui? Diga glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo na nossa Conferência do Espírito Santo 2025, e eu creio, querido, que esses dias são dias de céu na terra, amém? Quantos já têm experimentado da presença manifesta do Senhor nesse lugar? Quero dizer para você que é só o começo. Vira para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: a chapa vai esquentar, irmão. Você está preparado? Eita, glória a Deus, aleluia. Meu querido, minha querida, que satisfação ter você conosco aqui nesses dias. Você, a sua família, os irmãos que estão conosco, né, os que vieram de fora, o pastor John Leno, a pastora Tamires, né, pastor, olha lá o nosso amigo de sempre, né, pastor, me ajuda, não, Jardson, pastor Jardson, seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus, que alegria ter os irmãos aqui, os demais irmãos que também que estão conosco, sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus continue falando com você, através da palavra que será ministrada. E se você está com a sua Bíblia, meu querido, minha querida, eu quero convidar você a abrir no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amado Deus, Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai. O Senhor conhece a vida, conhece o coração, conhece, Pai, a necessidade de cada uma aqui nesta noite, Pai. Apesar de mim, usa a minha vida e glorifica o Teu nome, Senhor. O Senhor já foi exaltado através dos louvores, Pai. Mas agora, Pai, glorifica o Teu nome através da palavra. Doce Espírito Santo, Tu tem liberdade para agir no nosso meio nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, queridos, a palavra que eu quero compartilhar com você nessa primeira ministração da nossa conferência tem este tema: não deixe o azeite acabar. Amém? Queridos, o tema da nossa conferência desse ano é: não falte o azeite sobre a sua cabeça.
Por quê, querido? Porque nós cremos que não há como a igreja do Senhor Jesus se mover, não há como a igreja do Senhor Jesus impactar a terra, não há como a igreja do Senhor Jesus ser o sinal do reino de Deus na terra sem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo, querido, que move o sobrenatural, é Ele que glorifica o Filho, porque esse é um dos seus propósitos, glorificar o Filho, querido. Então toda vez, amado, que a igreja precisa avançar, toda vez que a igreja ela precisa romper, ela precisa da presença do Espírito Santo. E uma das figuras usadas na Bíblia para descrever a presença do Espírito Santo é a figura do azeite, é a figura do óleo. Por quê? Porque o óleo representa a presença, a unção do Espírito Santo. O óleo vem da azeitona depois de ser prensado, e esse óleo então, ele simboliza essa presença. Por quê? Porque o óleo ele tem uma série de características. O óleo ele é medicinal, o óleo ele cura, o óleo ele ilumina, o óleo ele faz queimar o fogo, e o óleo ele também serve para alimento. Então a presença do Espírito Santo é isso na minha vida e é isso na sua vida. Através da presença do Espírito Santo ele nos cura, a presença do Espírito Santo nos aquece, a presença do Espírito Santo acende o fogo dos céus em nós, a presença do Espírito Santo, querido, nos consola, nos conforta e faz sermos testemunhas aonde vamos. Por isso eu e você carecemos, eu e você precisamos do óleo do Espírito Santo, porque é o óleo que mantém a chama acesa, é o óleo que mantém o fogo queimando continuamente. É interessante que o texto que nós lemos nessa noite fala de 10 virgens, falam de 10 moças que estavam preparadas para receber o noivo, mas 5 delas eram imprudentes, e por causa da sua imprudência, elas permitiram que o azeite se apagasse, que o azeite acabasse, e isso trouxe o quê? Consequências terríveis para a vida dela, querido. Por isso eu e você, crentes no Senhor Jesus, eu e você, igreja do Senhor Jesus, nós não podemos deixar jamais o azeite faltar sobre a nossa vida. Nós não podemos deixar que o azeite acabe. O texto que nós lemos tem como contexto o sermão em que Jesus pregou sobre os fins dos tempos. Então teve um momento em que Jesus ministrava a palavra e os discípulos chegaram a ele e perguntaram: Senhor, quando será os fim dos tempos? Quais são os sinais da sua vinda, de que o Senhor virá? Porque Jesus estava pregando sobre a sua segunda vinda. Então os discípulos começam a perguntar isso. Então Jesus, aqui em Mateus, começa então a pregar. Mateus 24, 25, Jesus está pregando, 26, está falando sobre os sinais do fim e também aqueles sinais que precedem a sua vinda. E no intuito de fixar no coração dos seus discípulos a necessidade de estarem preparados e vigilantes em relação ao fim dos tempos e a sua segunda volta, Jesus, ele conta 3 parábolas sobre vigilância. Ele conta 3 parábolas para mostrar aos seus discípulos a necessidade de estarem preparados para a sua volta. Então, ele fala sobre a parábola, né, ali do servo sensato e insensato, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Essas três parábolas contêm a mesma mensagem. E que mensagem é essa? A necessidade de estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. A necessidade de nós estarmos firmes na presença de Jesus até que Ele volte, irmãos. E
essa parábola em especial das 10 virgens, ela fala sobre a necessidade de não deixarmos o azeite acabar. Eu e você não podemos deixar o azeite acabar. Eu e você não podemos deixar, querido, a nossa fome por Deus, a nossa sede por Deus, a nossa paixão pelo Senhor se esfriar, acabar, ser apagada dentro do nosso ser e do nosso coração. Deus não quer apenas nos ver queimando por Ele no início da nossa caminhada, mas nos encontrar queimando quando Ele voltar, irmão. A questão não é se você está incendiado agora, a questão é se você vai permanecer incendiado até o fim, até que Ele venha, meu amado. Por isso Jesus pergunta em Mateus 24, 12 e 13, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando você olha para essa parábola das virgens, irmãos, nós vamos encontrar aqui 2 tipos de crente que Jesus vai encontrar quando voltar. Aqueles que vão estar queimando pelo Senhor, aqueles que vão estar extremamente apaixonados pelo Senhor, aqueles que vão estar incendiados pelo Senhor, e aqueles que vão estar completamente apagados. Por isso, querido, a minha pergunta para você nessa noite: que tipo de crente você é? Em qual fileira você vai estar? Em qual grupo você vai estar quando Jesus voltar? Você vai estar naqueles que vão estar queimando, aqueles que vão estar pegando fogo, aqueles que vão estar com a paixão viva e acesa, incendiados e incendiando outros? Ou você vai estar apagado? Ou você vai estar apagada? Mais frio, mais fria do que a água do rio. Quem vai ser você, meu querido? Quem vai ser você, minha querida? O seu fogo vai estar aceso? Agora você sabe o que é que mantém o fogo aceso? O que mantém o fogo queimando é o azeite. Diga assim: o que mantém o fogo é o azeite. Por isso ele não pode acabar. Porque se o azeite acabar, irmão, o fogo vai acabar também. É o azeite que mantém a chama viva. É o azeite que mantém a chama acesa. No tempo de Jesus, irmãos, não tinha energia elétrica igual agora. Então, quando a noite caía, quando a noite chegava, o que clareava, o que permitia as pessoas se moverem, o que permitia as pessoas fazerem as suas atividades, eram as lamparinas. E essas lamparinas, eles eram objetos de barro, não é? Que tinham uma ponta, e dentro dessa ponta se colocava ali, né, um pavio, que muitas vezes era feito de tecido, ou outras vezes era feito de junco, e esse tecido, ele era embebedado, ele era ali mergulhado no azeite. Então o que acontecia? E dentro da lamparina tinha o azeite. Então se colocava fogo no pavio, e à medida que o azeite estava dentro dessa lamparina, esse fogo, ele era queimado, ele iluminava, ele clareava, ele aquecia ali aqueles que estavam dentro de casa. Então, para que o fogo continuasse queimando, era necessário ter o azeite, irmãos. Era necessário que a lamparina estivesse cheia, estivesse completa de azeite, irmãos. Então veja bem, e o azeite, ele vinha dessas azeitonas que eram o quê? Esmagadas, que eram imprensadas para tirar o óleo. Então, por isso que essa mensagem dessa parábola das virgens, ela
é muito bela e ela é muito importante, porque não aponta apenas para a necessidade de estarmos preparados para a volta do Senhor, mas sermos encontrados fiéis no fim, mas que precisamos também manter esse azeite dentro de nós, irmãos. Sabe, muitas vezes a gente vê um novo convertido e a gente que já caminha um pouco mais na fé, fala assim: não, isso logo vai passar. É o fogo do primeiro amor, mas logo passa. E muitas vezes a gente fala assim: passou em mim também. Misericórdia, irmão. Muitas vezes a gente fala: não, eu também já fui assim, agora já estou mais maduro. Não, querido. Esse fogo não pode passar da nossa vida. Esse azeite não pode diminuir, ele tem que aumentar. Essa paixão tem que aumentar. Porque o azeite fala disso. O azeite fala de paixão. O azeite fala da vida de Deus fluindo em nós, por meio de nós, em nós, querido. O azeite fala dessa presença do Espírito Santo em nós. Por isso, Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Aleluia, glória a Deus. Essa unção que eu e você, nós precisamos sobre a nossa vida, querido. Essa unção, nós temos que estar cheios dessa presença, irmãos. Esse azeite não podia faltar lá no tabernáculo. Por isso Deus, ele dá uma ordem a Moisés lá em Levíticos 24, do 1 ao 4, dizendo que as lamparinas deviam estar sempre cheias de puro azeite e que permanecessem sempre acesas diante do Senhor. Porque o azeite é o que mantinha a chama acesa. Então eu e você não podemos deixar, irmão, de forma alguma, o azeite acabar sobre a nossa vida. Como anda a presença do Espírito Santo em você? Como anda a sua paixão por Deus? Se o noivo voltasse agora, que tipo de virgem você seria? As prudentes, que estão ainda queimando, que tem azeite para queimar? Ou as imprudentes, aquelas que o azeite já está no fim? Olha, o meu azeite está no fim. O meu azeite está quase acabando. A minha candeia, que é o meu relacionamento com Deus, ele está frio, ele está apagado, ele está gelado. Sabe o que é interessante nessa parábola, irmãos? Essas virgens, elas tinham as mesmas oportunidades. Todas tinham lâmpadas. Isso quer dizer que todas elas tinham estrutura para queimar pelo Senhor, para estarem apaixonadas pelo Senhor. Ou seja, não tinha falta, irmãos. Elas não podiam dizer assim: olha, eu não tenho paixão, eu não tenho vida com Deus porque me falta algo, eu não recebi. Ei, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você, todos nós já recebemos o Espírito Santo quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio e fez morada em mim, Ele fez morada em você. Ei, Deus já derramou a totalidade do Espírito em você. Agora a questão é se esse Espírito tem a sua totalidade de você em suas mãos. É que se você já foi mergulhado nesse Espírito, querido, porque ele já faz parte da sua vida. Todas elas tinham lamparinas, todas elas tinham estruturas. Veja bem, todas elas passaram pelo teste do tempo. Elas tinham que estar lá. Elas tiveram que esperar o noivo. Elas tiveram que passar pelo processo, querido. E todas elas dormiram. Em algum momento elas se cansaram. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. O
o cansaço faz parte da jornada. Não é todo dia que você está cuspindo prego, está dando rabo de arraia no capeta. Não é todo dia. Nós cansamos. As tribulações nos abatem. As aflições nos afetam. Todas elas dormiram. Mas qual foi a diferença? Que 5 delas tinham azeite extra para queimar. 5 delas estavam preparadas, estavam prontas. 5 delas foram para aquele lugar com algo mais de Deus sobre a vida. Todas elas esperavam um noivo. Por isso a questão para mim e para você é: você espera o noivo? Ou você já perdeu a expectativa do noivo? Porque infelizmente muitos de nós já perdemos a expectativa do noivo. Muitos de nós já perdemos a expectativa dos céus, irmãos. Nós estamos tão acostumados com a terra. Nós estamos tão acostumados com as coisas da terra. Nós estamos tão instigados a conquistar as coisas da terra, que esquecemos que nós não estamos aqui para viver na dimensão do que é terreno, mas sim viver na dimensão do que é eterno, querido. E perdemos a expectativa do noivo. Ei, o noivo vai voltar e ele quer encontrar azeite queimando até o fim. Até o fim, querido. Você é aquele que tem azeite extra para queimar. Você é aquele que quando o noivo voltar, a noiva voltar, ele vai te encontrar queimando por ele e iluminando o mundo. Qual é o nível de azeite dentro da sua lamparina hoje, irmão? Você precisa se perguntar isso. Você precisa avaliar isso. A lição que Deus quer ensinar para mim e para você hoje é que não podemos deixar o azeite acabar. Aquelas 10 virgens estavam esperando o noivo para a festa do casamento. Diferente de hoje, irmãos, o casamento naquela época, na época de Jesus, naquele contexto, era celebrado diferente. A noiva se preparava em casa, e ela tinha as amigas que eram as damas de honra. Essas damas iam para a casa da noiva, preparar a noiva, enquanto esperavam o noivo vir buscar a noiva, porque naquela época era assim que funcionava. Então o noivo se preparava em casa, o pai do noivo fazia a casa do noivo, e o noivo se preparava na casa da sua família. Então o que acontecia? Quando o noivo estava pronto, ele ia até a casa da noiva, porque antes do casamento, os pais já haviam combinado o casamento, eles haviam assinado um contrato de noivado, ou seja, de compromisso um com o outro, então eles não podiam se envolver com ninguém. E quando chegava o dia do casamento, então a noiva, ela se adornava, ela se preparava, e essas 10 virgens, elas ficavam esperando. Geralmente o casamento começava à noite e durava uma semana, até 12 dias, a festa de casamento. Então o que acontecia? Quando o noivo estava pronto, a casa do noivo estava pronta, o noivo estava pronto na casa dos seus familiares, ele vinha com os seus amigos buscar a noiva. Então a noiva não sabia que hora que o noivo ia chegar. Então elas tinham que estar preparadas. E qual que era uma das funções das amigas da noiva, da dama? Era manter as lamparinas acesas. Para que o quê? Para que quando o noivo viesse buscar a noiva e ela fosse de cortejo até a casa da família do noivo, onde ia acontecer o casamento, elas iriam clareando, querido, o caminho com essas lamparinas. Elas dançavam e celebravam e clareavam o caminho do noivo nesse cortejo nupcial até o casamento. Então veja que responsabilidade dessas moças. Então elas tinham que estar o quê? Preparadas. Então, como o casamento era de noite, muitas vezes, e as distâncias eram longas, e eram percorridas a pé, o noivo demorava-se para chegar. Algumas até pegavam no sono. Mas então, quando o noivo estava perto da casa, os amigos começavam a gritar: eis o noivo, eis o noivo. Então era o tempo delas se prepararem, delas se recomporem, pegarem as lamparinas e manterem acesa para que o noivo encontrasse a noiva. Mas 5 delas, irmãos,
quando o noivo chegou, não tinha um azeite na lamparina. Elas foram negligentes em relação à sua responsabilidade de manter o azeite na lamparina e o fogo queimando até o noivo chegar. As suas chamas apagaram porque não havia óleo suficiente. Por isso a minha pergunta para você nessa noite: há óleo suficiente aí para queimar, querido? Porque deixa eu dizer uma coisa para você: não sou eu e não é você que acende o fogo. Quem acende o fogo é Deus. O fogo cai dos céus, querido, não é você. Porque toda vez que você tenta acender o fogo, é fogo estranho. O fogo cai dos céus. Lembra quando Moisés preparou o altar? Deus mandou preparar o altar, mandou tirar ali tudo, preparou tudo. Quando o sacerdote estava pronto, eles ofereceram o holocausto. A Bíblia diz que a glória de Deus desceu naquele lugar e o fogo caiu sobre o altar e não parou mais de queimar. Mas a responsabilidade do sacerdote era manter a lenha. A responsabilidade das virgens era manter o azeite. Veja bem, querido, o fogo não somos nós que produzimos, mas a responsabilidade de mantê-lo queimando é minha e é sua, querido. Deus não vai fazer o que compete a mim e o que compete a você, porque Ele já fez a parte dele. Ele já mandou fogo do céu, Ele já mandou o Espírito Santo habita em você. Agora é você que precisa ter fome, é você que precisa manter o nível do azeite, querido. Talvez você pergunte assim: mas pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu mantenho o nível do azeite alto na minha vida? Como eu mantenho as minhas lamparinas acesas, para que quando o noivo chegar, ele me encontre queimando por ele, me encontre apaixonado, apaixonada por ele? Você precisa fazer 4 coisas, querido. Eu quero explicar para você nesta noite como é que você mantém o azeite na sua vida. Você mantém o azeite na sua vida ao não se contentar apenas com o essencial. É assim que você mantém o nível do azeite alto. Quando você não se contenta apenas com o que é essencial. Olha só o que diz o verso 4. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso e levaram o que, irmão? O que diz o texto aí? Óleo de quê? Reserva. Veja o que Jesus disse para mim e diz para você: só se mantém o azeite cheio em sua vida quem leva além essencial, irmão. Não se renda à lei do menor esforço possível, querido. É preciso constante intensidade para queimar pelo Senhor. Não basta só ter intensidade, é preciso constante intensidade, querido. O desafio não é começar queimando, mas terminar queimando e sermos encontrados com luz queimando diante dos homens. É permanecer queimando, mas você não pode pegar só o essencial. Sabe, querido, muitos de nós crentes, nós nos habituamos apenas do que é o essencial. Qual é o essencial? Olha, eu fiz uma decisão ao lado de Jesus, amém. Fiz lá o curso do batismo, o curso das águas, amém, pronto, beleza, já está bom. Já tive uma experiência de novo nascimento, o Espírito Santo já mora dentro de mim, então isso aqui é suficiente. Agora é só vir para a igreja, alguns ainda vêm para assistir o culto, né? Eu vou lá assistir o culto, não é nem cultuar, não é nem adorar, é assistir o culto. Eu vou lá assistir o culto, eu dou a minha oferta e pronto. E aí eu sigo a vida até que Jesus volte. Isso é só o essencial. Ei, irmão, o batismo é só a porta de entrada na jornada do reino. Ei, Deus quer mais. A jornada é de glória em glória, de fé em fé, de experiência em experiência. É cada dia mais fome, é cada dia mais sede, é cada dia pedindo a Deus mais da presença dEle.
mas nós nos acostumamos só com o essencial. Nós nos perguntamos qual é o mínimo para estar na presença de Deus. Qual é o mínimo, pastor, para fazer parte da igreja? É só batizar? É só ser ofertante? É só contribuir? Qual é o mínimo? E a gente fica sempre, irmãos, aonde as águas são mais rasas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não chamou você para andar aonde é raso. Deus chamou você para mergulhar no que é profundo, querido. No que é profundo. Aquelas 5 virgens levaram óleo extra. Falou assim: não, o que a gente tem na lamparina ainda é pouco, não é suficiente, vamos levar mais, porque a gente pode vir a precisar de mais. Ei, irmão, Deus tem mais para você, meu querido. Deus tem mais para você, minha querida. Mais do que apenas estar sentado na cadeira, mais do que apenas escutar ou ouvir o culto. Ele quer que você mergulhe nele, que você experimente da vida dele, que você queime por ele até que ele venha. Irmão, para de perguntar qual é o mínimo e começa a dizer: Senhor, aonde o Senhor quer me levar? Porque eu vou aonde o Senhor quer. Eu vou pagar o preço que é necessário para estar na tua presença. Eu não quero só queimar, mas eu quero queimar com intensidade. Com intensidade. A questão, meu irmão, minha irmã, não é apenas jejuar 40 dias sem parar, mas é jejuar um dia por semana por 40 anos seguidos. Não é apenas ler 30 capítulos da Bíblia por dia, mas sim continuar lendo um capítulo por dia por 30 anos sem parar. É preciso ser achado fiel no fim. O zelo temporário não serve para nada, irmãos. Nós temos que continuar queimando. Eu tenho que ir além do que é essencial. Eu tenho que ir além daquilo que é o mínimo, querido. Eu preciso ir mais fundo. Eu preciso acumular óleo sobre a minha cabeça. Aquelas virgens tinham óleo acumulado. Tem óleo extra para queimar. Porque nós não vamos ficar apenas naquilo que é essencial. Segundo, você mantém o azeite em sua vida ao entender que azeite se compra, não se empresta. Meu querido e minha querida, você precisa entender isso, e nós como crentes precisamos entender muito isso. Principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, onde nós estamos dependendo dos outros para tudo, irmãos. Eu preciso do outro para que ele firme a minha identidade. Eu preciso do outro para que ele valide o meu valor. Eu preciso do outro para que ele me dê senso de propósito, de direção. Ei, meu querido, minha querida, você, muitas vezes na vida cristã é assim. Nós estamos dependendo do outro. Eu dependo da oração do pastor, da oração do meu líder, da oração do meu irmão, da minha irmã. Ô irmã, eu estou tão fraquinho, ora por mim. Ô meu irmão, eu estou tão desanimado, ora por mim. Ô meu irmão, eu estou tão assim, eu estou na luta, ora por mim. Sim, irmão, a oração do outro é importante. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando a questão é intimidade com Deus, quando a questão é manter o azeite, você não tem como emprestar azeite, é preciso comprar. Foi o que as 5 prudentes disseram para outras. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão, comprem o óleo para vocês. Ô irmão, nós temos que comprar o óleo. O não dessas prudentes tem um significado muito especial. O azeite é pessoal, irmão. A unção é pessoal. Não é possível passar a minha experiência de comunhão com Deus para o outro. Essa, irmão, é uma verdade que eu e você precisamos aprender nessa parábola. A vida cristã é marcada por 2 atos importantes: vida de comunhão com os meus irmãos e um relacionamento pessoal com Jesus. Você precisa investir no seu relacionamento com Deus. Você precisa comprar o azeite, irmão.
Você tem que investir na oração, você tem que investir no jejum, você tem que investir no tempo a sós com Deus. É você. A igreja, o seu líder pode te motivar, ele pode interceder por você, mas é você que tem que ir lá buscar o azeite, porque o azeite, a unção que Deus tem, é para você, é pessoal. O maná é para você, irmão. Mas a gente não quer. A gente não quer pagar o preço. A gente não quer, querido, ter o esforço. É a lei do esforço do mínimo possível. Do mínimo possível. Então aí tem jejum na igreja. Tem campanha de oração na igreja. Ah, não, mas é muito cedo, pastor. 5 horas da manhã que ninguém merece. Não, para ir jejum, eu não consigo fazer jejum. Eu passo, é claro que não consegue, irmão. Matar a carne. Irmão, você acha que quem é que faz jejum rindo? Não, é luta, é esmagar a carne todo dia, é negar a si mesmo, é ter controle sobre a carne, irmão. É difícil, a gente quer ficar uns 15, 20 minutinhos mais na cama, aquele soninho gostoso. Ah, Deus, que bom. Não, vamos orar, vamos levantar na madrugada, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos pagar o preço, vamos tirar tempo para ler as Escrituras. O azeite não pode ser emprestado, irmão. Não tem como emprestar o azeite, o meu para você. A gente sempre disse isso para os meninos lá em casa. Falei, filho, vocês são filhos de crente, mas vocês não são crente. Vocês precisam se converter. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam confiar em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E vocês precisam ter a experiência de vocês com Deus. A gente pode ser exemplo, a gente pode ser modelo. Vocês vão nos ver orando, vocês vão nos ver lendo a Bíblia, vocês vão nos ver apaixonados e queimando por Jesus, mas vocês precisam da experiência de vocês, porque a gente não pode emprestar o azeite para vocês. Você tem que ir lá e tem que comprar. E sabe, irmão, quando você começa a comprar, isso te dá prazer, te dá alegria, e isso te leva a um outro nível com Deus. Se você quer manter o nível do azeite alto, você precisa entender isso. Você precisa comprar o azeite. Unção, intimidade com Deus, não se adquire por contato. É uma experiência pessoal com Cristo ressurreto e com o Espírito Santo diariamente. Bom se fosse pelo contato, né? Chega ali o pastor John cheio da unção, é só encostar nele. Derrama um pouco aí, mas não é assim. É a sua experiência pessoal e diária com o Senhor Jesus. Terceiro e penúltimo. Você mantém o azeite em sua vida ao discernir o que mais importante é ter o azeite. Ao discernir que o mais importante é ter azeite. Não adianta só ter a lamparina, querido. Você precisa ter o azeite. Olha o que diz o versículo de número 4. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento. E a porta foi o quê? Trancada. Veja bem, irmão, as 10 tinham as lamparinas. Talvez fossem lamparinas bonitas. Talvez fossem lamparinas decoradas. Mas a lamparina sem o azeite não tem valor nenhum. Porque o que mais importa não é o que está por fora, não é o rótulo. O que importa é o conteúdo que vai dentro, irmão. Então deixa eu dizer uma coisa para você. De repente você tem uma vida cristã para as pessoas, aos olhos das pessoas, que impressiona. Fala, fulano, meu Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Olha, o cara, ele ora, a performance dela é extraordinária. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se a lamparina estiver vazia, é só lamparina. As 5 estavam sem óleo, tiveram que ir atrás para buscar. Elas tinham a lamparina, mas elas não podiam entrar com a lamparina vazia, porque não tinha como manter acesa a chama. Irmão, o que importa é o óleo. O que importa é a presença.
O que importa é a vida de Deus. Não é o quanto você sabe de Deus, mas é o quanto Deus tem do seu coração. Não é o quanto você está na igreja, mas é o quanto o Senhor caminha com você na intimidade, irmão. Porque tem gente aí que vai ficar, já está velho de igreja, mas não conhece nada dos céus. Porque só tem lamparina. A lamparina é bonita, é atraente, mas quando você olha para o conteúdo, não tem a vida de Deus fluindo, não tem a presença do Espírito, e sem a presença do Espírito de Deus não podemos fazer nada. Tudo que fazemos é passageiro, é frágil, querido. A boa notícia é que quando Jesus te salvou, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, e Ele já está aí. Agora o que você precisa fazer é deixar Ele governar a sua vida, é se render a Ele, é se entregar completamente a Ele, meu querido e minha querida. Tudo que você precisa é buscar até que Ele transborde, que Ele flua rios de água viva dentro da sua vida. Ah, meu amado, as pessoas à nossa volta podem ser enganadas com a nossa falsa aparência de piedade, mas o meu Deus, o teu Deus te conhece, Ele sabe o que está aí dentro, qual é o conteúdo. Se é azeite puro que está queimando, ou se é óleo queimado que precisa ser jogado fora e renovado sobre a sua vida. O que é importante é o azeite, irmão. O que é importante é a vida de Deus. O que é importante é a intimidade com o Espírito Santo. É isso que importa, irmão. É isso que importa. Muitas vezes se pega tanto a forma, ao jeito, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Ei, irmão, tem que ser do jeito que Deus quiser que seja. O que eu quero é que Ele venha, é que Ele venha, é que Ele venha sobre mim. É só isso, é só isso. E por fim, querido, você mantém o azeite quando você aprende, ao aprender a dizer não para o que rouba o seu azeite. Você tem que aprender a dizer não para aquilo que está roubando o teu azeite, irmãos. Querido, a resposta daquelas 5 prudentes foi enérgica, incisiva. Olha, nos dê um pouco de vocês. Sabe o que elas respondem? Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Não. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou dizer para você. É preciso proteger o nosso lugar secreto. Nós precisamos aprender a dizer não. E a maioria dos não que precisamos dizer é para nós mesmos, irmão. Vamos dormir até mais tarde? Não. Vamos maratonar numa série? Não. Vamos comer tudo aquilo que a gente gosta e quer? Não. Por quê? Porque os seus nãos é que revelam quais são as suas prioridades e no que estão, e não os seus sims. É naquilo que você diz não. Você mostra para Deus o quanto você o ama. Não é nos sims que você diz a Ele, é nos não que você diz por causa dEle. Não, não vou transar antes do casamento porque eu amo o Senhor. Não, eu não vou fofocar, não vou trair, não vou fazer um negócio escuso. Não, porque eu amo Ele. É a presença dEle é mais importante, é a plenitude dEle é o que é mais importante para mim. Então, aquilo que é importante para mim é também poderoso para eu dizer não para aquilo que não é importante. Não é os sims que você diz, é as renúncias que você faz por Ele. Aquelas 5 disseram: não, nós não vamos dar o azeite. Sabe por quê? Porque talvez possa faltar para nós não vamos tirar de nós. Ei, irmão, eu e você precisamos dizer não para tudo aquilo que nos afasta de Deus, para tudo aquilo que nos rouba da presença do Senhor, irmãos. Nada pode impedir você buscar aquilo que é eterno. É preciso ter intimidade com o Senhor, querido. E para ter intimidade, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não.
possa estar mais com o Senhor. E não, é uma palavra difícil de dizer, irmão. Mas não, foi uma das primeiras coisas que Deus nos ensinou, foi dizer não. Quando Ele nos criou, quando criou Adão e Eva, nos criou lá em Adão e Eva, nos pôs no jardim, qual que foi a primeira palavra que Ele disse? Depois de cuidar e lavrar, qual que foi a próxima? Não. Não comerás. Não comerás. Porque no dia em que dele comer, certamente o quê? Morrerás. Não. Irmão, você tem que começar a dizer algumas coisas, alguns não, para aquilo que está te roubando de Deus. Algumas amizades, alguns ambientes, algumas pessoas, alguns hábitos. Você tem que começar a dizer não. Porque talvez é isso que está separando você da presença do Senhor. O tema para nós nesses dias é: não falte o azeite sobre a sua cabeça. E a primeira decisão que você precisa tomar nesta noite é: eu não vou deixar o azeite acabar. Eu vou estar queimando quando o Senhor voltar. Tem uma canção, acho que nós cantamos no ano passado, que fala 1000 anos. Daqui a 1000 anos eu ainda vou estar queimando pelo Senhor. Que esse seja meu desejo, que esse seja o seu desejo. Coloque-se em pé, meu querido. Coloque-se em pé, minha querida. Eu quero orar por você. E se nessa noite, enquanto você ouve a palavra, o Espírito ministra ao seu coração, de que talvez o seu azeite esteja acabando, eu quero dizer para você nesta noite, que nós estamos diante daquele que tem o poder para restaurar o azeite na minha vida e na sua vida. E tudo que eu e você precisamos fazer nessa noite é dizer: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. É comigo, Senhor. Toque em mim, Senhor. Eu não vou deixar o azeite acabar. Eu não vou deixar chegar ao fim. O Senhor vai me encontrar queimando, Senhor, porque eu vou além daquilo que é essencial. Eu vou dizer não para tudo aquilo que me rouba da Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, eu vou entender que não basta ter a lamparina, é preciso ter o azeite queimando dentro de mim até o fim. Até o fim, Senhor. Até o fim. Vai falando com o Senhor, meu amado, minha amada. Você não precisa de mim para te conduzir na sua oração com o Senhor. Você é livre, você tem livre acesso ao trono da graça. O Espírito de Deus move neste lugar. Vai dizendo a Ele: Senhor, eis-me aqui, Pai. Completa o óleo em mim, Senhor. Completa a unção em mim, Senhor. Restaura em mim a paixão pela Tua presença, Senhor. A paixão pela Tua presença. Amado Deus, bendito Espírito Santo, aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, Senhor. Nós estamos no início dessa conferência e eu creio que tem muito a ser derramado sobre nós. O Senhor marcou esses dias, ó Pai, o Senhor marcou esse tempo. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Caia sobre nós com a Tua glória, caia sobre nós com a Tua presença, Senhor. Enche-nos até transbordar, Senhor, até transbordar. Que haja óleo extra, Senhor, e que a chama queime, incendeia. Aumenta o nível da Tua presença, Senhor. Aumenta o nível da Tua presença, Deus. Oh, queima de novo. Óleo fresco, um azeite novo derramando sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.
não vai embora. Vem ficar embora, doce presença, constante presença, que não vai embora. vem fica embora. Doce presença, constante presença, que não vai Embora, vem embora. que doce presença, Constante presença, não vai embora. Vem fica embora. e daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1.000.000 eu ainda estarei. Ainda está. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, Te amo, eu te amo. Aleluia. Aplauda o Senhor, meu querido e minha querida, em nome de Jesus. Irmão, nós vamos ter um tempinho. Você vai poder tomar uma água, ir ao banheiro, dar uma esticada aí na sua perna. E daqui a pouco nós voltamos aí para mais um tempo de adoração e palavra. Amém?